Boa noite, irmãos. Vamos começar mais uma vez a sessão pública de preces e radiações de nossa casa. Pedimos que todos serenem sua mente para acompanhar as preces com bastante atenção e bastante carinho. A vibração de mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e radiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixei sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Que assim seja. Neste momento, façamos uma prece. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem que desaliam o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz
aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz no caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre, e que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, curando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam em males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão,
semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei da justiça alcança a todos e que ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram levando o orgulho e a ingratidão e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves ações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta sublime hora de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo,
no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no teu dia a dia. Passo a passo. A dadivosa natureza ostenta árvores nutrientes que demoram anos para começar a produzir frutos. No lixo resultante de tantas indústrias, existem matérias que demoram séculos para se decomporem. No espaço infindável, existem distâncias que demorariam milhões de anos para serem percorridas. Não atropele a própria evolução. Do mesmo jeito que a mais longa caminhada, ela só pode ser realizada passo a passo. Assim, também ocorre com você, no processo evolutivo em que está mergulhado. Virtudes instantâneas são ilusórias. Não se entristeça se não conseguiu adquirir esta ou aquela virtude. O fundamental é estar à procura dela. Nunca tente ser o que de fato ainda não é. Poderá enganar a muitos com as falsas virtudes, mas não poderá enganar a Deus. E mesmo que numa hipótese absurda pudesse enganá-lo, ainda assim você saberia que não é de verdade. Por isso, vá trabalhando na construção de uma pessoa melhor. Se pode ir mais rápido, ótimo. Se não conseguir, vá lentamente. Entretanto, nunca pare a caminhada. Fora de dúvida que seu compromisso maior é a reforma íntima, mas tome cuidado para não transformar essa reforma num martírio. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Jamine. Está me ouvindo? Oi, Boa eu noite, tô. bem. Tudo Tô bem? te ouvindo. Tudo bem. Tudo bem? Seja Oi, bem-vinda mais Rosane. uma vez à nossa casa. Muito Então, obrigada. quero te apresentar para os colegas que ainda não lhe conhecem, para os irmãos, né? Que nessa noite a nossa doutrinária está a cargo da nossa amiga Jamine, que já é conhecida da casa, né? A Jamine é presidente do Centro Espírita Bom Jesus do Cará e também é presidente da Unime do nosso litoral. Esteja à vontade, Jamine, para a sua doutrinária da noite. Muito obrigada. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês novamente na SEAC, né? Agora de uma maneira virtual, mas com o coração batendo forte igual, como se nós estivéssemos presentes, né? Graças a Deus, esse momento nos trouxe, né, essas novidades que a gente consegue estar conversando, mesmo que distante, mas o nosso pensamento também é envolto, né? E a gente sabe que consegue uma conexão muito forte nesses momentos assim de distanciamento social, né?
Então, queridos amigos, boa noite. Estamos, então, iniciando mais um trabalho. E hoje eu trouxe para os meus amigos, para todos os ouvintes, né, nas várias mídias que estão assistindo, a gente vai falar um pouquinho da lei de amor. Esta lei, né, que nos traz, que foi apresentada por Jesus, nosso modelo e guia, referindo-se que toda a lei divina, até o momento da chegada dele aqui na Terra, era através do mandamento maior, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é dessa lei de amor que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Nós vamos estar comentando sobre como é que era amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para chegar lá, nós precisamos amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então, para falar dessa lei de amor, a gente vai trazer lá no Evangelho, no capítulo 11, que é o amor ao próximo, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nos itens 8, 9 e 10, a lei de amor. E para iniciar, a gente então vai tentar, né? Aqui a gente vai colocar o início, como é que a gente, né, começou, teve o nosso início, e depois a gente vai tentar fazer uma vivência de um período até realmente nós chegarmos ao sentimento maior, que é o amor. Então a gente vai dar uma passeadinha pelo Evangelho, depois a gente trouxe também dentro a educação dos sentimentos do nosso querido amigo Jason de Camargo, que a gente vai estar trabalhando então a lei de amor dentro dessas duas obras. Claro que também o Livro dos Espíritos vai trazer alguma coisa para nós, a Gênese também, né, uma das nossas obras, mas a gente vai se deter mais dentro do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e a educação dos sentimentos. Então, lá no Evangelho vai nos dizer assim, que no início o homem não tem senão instintos, mais elevados e corrompidos só têm sensações, mais instruídos e purificados têm sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse amor é esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então a gente vai dar uma faladinha desses instintos, depois das nossas emoções e por último, então chegamos no sentimento. Então, entendendo essas três colocações, nós vamos chegar no ponto delicado do sentimento, que é o amor. E aí a gente vai trazer lá da educação dos sentimentos já uma pequena colocação que Jason faz sobre o corpo físico, para a gente entender como é que a gente, né, como encarnados que estamos, como é que esse corpo funciona e quais que são, né, as suas, o motivo, né, da gente estar encarnado. Então, o corpo físico vai nos dizer assim, que representa uma das maiores obras de engenharia que o ser humano conhece. É um extraordinário universo constituído de partículas atômicas em suas múltiplas combinações, originando sistemas, órgãos, tecidos, células, moléculas e os demais campos energéticos que disso se originam. Tudo isso foi colocado à nossa disposição, né? À disposição do homem.
para que ele realizasse a sua viagem de aperfeiçoamento na Terra. O cuidado, portanto, deste veículo precioso nos dará condições para realizarmos sem sobressaltos uma jornada altamente promissora nesta caminhada para o futuro. Então, como não tem nem muito o que comentar, né? Mas essa colocação que o Jason traz para nós do corpo físico, realmente, né? É tudo isso. É uma engenharia e que vem, que nós trouxemos para fazer essa viagem de aperfeiçoamento aqui na Terra. A responsabilidade, então, sobre o nosso corpo físico é nossa, do nosso espírito e nossa, né? Então, nós temos que ter um cuidado, né? Para que essa jornada aqui nesta vida, ela seja uma caminhada promissora para o futuro. E aí, então, a gente vem, né, vai trabalhar um pouquinho das funções psíquicas que trazem para nós aquela mensagem lá do Evangelho que trazia para nós. Então, nós vamos falar um pouquinho das funções do psiquismo, que destacamos os instintos, as emoções e os sentimentos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Para falar dos instintos, na visão espírita, segue que é colocado como uma força oculta que estimula os seres orgânicos e os atos espontâneos e involuntários para a sua conservação. Então, são atos espontâneos que nós temos, né? Involuntários em alguns casos. E aqui eu trago para vocês um pequeno exemplo que a Cleusa Schuh trouxe numa palestra que eu achei muito interessante. A Cleusa é a nossa vice-presidente, é a nossa diretora da área dos estudos da FERGS, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ela nos trouxe um exemplo simples dos instintos, né? Que a gente tem, se a gente está num ônibus ou em algum lugar apertadinho, a gente está a gente continua para mim. Jamine, nós estamos te escutando perfeitamente. Então tá bom. Então obrigada. Desculpem que para mim congelou. Então, eu estava falando que a gente então traz um exemplo simples do nosso dia a dia. Se a gente está num ônibus e alguém pisa no nosso pé, a gente já fica meio assim, né? Mas como nós somos espíritas, nós somos educados, nós não demos tanta importância. Fizemos de conta, a gente já tem um pouquinho de consciência, né? Então a gente não reivindica. Mas se a gente está de sapatinho novo, já trouxemos para o lado material, e alguém pisa no nosso sapato, a gente então já dá uma dorzinha um pouquinho maior, por estarmos, né, já com sapato e tal, já com pena que deu uma machucadinha. Mas a gente ainda fica firme, porque nós somos espíritos evoluídos, tentando uma evolução, tentando um progresso, e tudo bem, a gente não reclama muito. Mas se nós estamos, vamos dizer, com uma unha encravada no pé, de sapato novo,
e alguém pisa no nosso pé, com certeza nós vamos ficarmos muito chateados. Então, aqui é esse instinto involuntário, porque a gente vai ter uma reação a uma dor, né? Então, por mais e que talvez a gente ainda não esteja com uma nossa educação muito bem colocada, a gente vai estar extrapolando nesse momento que a gente foi atingido. Então, aqui é só um exemplo para nós assim trazer o que o instinto, né? Então, esse momento involuntário que o nosso organismo reage em alguns momentos. Então, os instintos são programações divinas para a manutenção da vida e para o nosso progresso. Então, também é para isso, é para que nós progredimos, né? Nós trouxemos essa programação. E é por instintos que superamos o perigo, que nos alimentamos, nos reproduzimos e que conservamos a vida. E é por esse processo automático que, na medida que vamos evoluindo, desenvolvendo nossa inteligência. Então, nós vamos indo aos pouquinhos e a gente vai, então, evoluindo e evoluindo também a nossa inteligência. É através dos instintos a sua razão de ser, a sua utilidade no desenvolvimento da criatura humana. E quando eles estão sob o comando da inteligência e do bom senso, há um aprimoramento considerável da pessoa na direção dos sentimentos mais elevados. Os instintos fazem parte das forças da alma que aos poucos foram sendo mais compreendidas e melhor aproveitadas. Então, era isso que eu tinha, né, queria colocar para vocês sobre os instintos. E agora, a gente, ele nos serve, né, para dar um encaminhamento, e como nós vamos melhorando, então a gente já vai tendo também emoções, né, vai se misturando aos poucos, mas nós continuamos tendo alguns instintos, né, como o exemplo que eu coloquei. Então a gente traz as emoções. As emoções aparecem no ser humano através do sistema natural da evolução do psiquismo. Já nos animais aparece mais ostensivamente os instintos de conservação, né, como a fome, a sede, a reprodução. E a nós outros, então, a gente também ainda aparece mais assim, em forma de instintos, chegando, se aproximando com as emoções junto, o ciúme, a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, a ira, o início da inteligência e os demais elementos psíquicos em desenvolvimento. Então, nós vamos, né, à medida que nós vamos evoluindo, então nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Mas a gente ainda vai tendo, né, de vez em quando a gente dá uma resvaladinha e volta lá a ter instintos que é natural nesse processo evolutivo que nós estamos. Atingida a fase humana, todas essas funções psíquicas estão com um aprimoramento mais pronunciado, visto que recebem o auxílio da inteligência que avançou, bem como o nível da experiência que chegou a um patamar robustecido por outras funções que foram aparecendo. É uma verdadeira progressão geométrica no corpo do desenvolvimento psíquico. As capacidades se interrelacionam, produzindo outras capacidades e aprimoramentos às já existentes. Então, a gente vai aos poucos, né, desenvolvendo, aprimorando as nossas capacidades para que nós conseguimos evoluir, progredir, essa progressão. Então, é aos poucos que nós vamos progredindo. E quando o indivíduo inicia o desenvolvimento das virtudes,
né, que já está iniciando a sua segurança, está começando a desabrochar, vamos dizer assim, a purificação da consciência retira as impurezas emocionais do medo e dá a estabilidade do indivíduo. Então, quanto mais a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai tendo esse melhoramento, né? Então, nós vamos, essa evolução vai crescendo, na medida que a gente vai entendendo muitas coisas, nós vamos perdendo o medo. Vamos trazer aqui o exemplo da morte, né? Nós, espíritas, graças a Deus, com o conhecimento que a gente traz, a gente já está nesse progresso desse medo que é ainda, né, muito difícil de lidar com a morte, mas que a gente já tem muita esperança, muita consolação, na verdade, que nós trazemos, porque a gente acredita e tem fé, né, na vida futura. Então, esse é o medo que a gente está, que é através da nossa consciência que nós vamos melhorando. Quanto mais ele se torna bondoso, né, por exemplo, mais adquire essa capacidade estável de segurança interior, que se reflete como orvalho de coragem e lhe reduz os vários tipos de medo. Então, é quando nós vamos também nos aperfeiçoando, nós vamos melhorando, né? Aí a gente já não vai tendo aqueles instintos, aquela selvageria anterior que nós tínhamos. Então, a gente já consegue segurar quando alguém fala alto com nós, quando alguém xinga. Nós temos que... aqui também cabe a gente falar um pouquinho, talvez, né, de termos uma linguagem não violenta também, uma fala mais educada, mais apropriada para o momento, e não a gente já também revidar quando alguém discute conosco. Então, é muito importante esse aprimoramento nosso. E aí, então, nós chegamos nos sentimentos, que a partir de agora, daqui a gente começa a entender mais o que traz a lei, né? As leis para nós, principalmente a lei que nós estamos falando, que é o amor. Então, é dentro dos sentimentos que vai surgir essa lei maior que Jesus trouxe para nós. E é importante, né, que para nós salientarmos a parte do sentimento, nós não vamos ter, então, um despertar da consciência, que veio vindo desde lá dos instintos, né, do primitivo, nós vemos aos pouquinhos nos melhorando. Mas quando nós chegamos nessa parte dos sentimentos, é aonde, então, a nossa consciência desperta. E aí ela já começa a despertar para outros valores menos instintivos e mais constantes, mais corretos, né? Então, nós vamos ter menos instintos e vamos ter mais aperfeiçoamento com as leis que regem a felicidade humana. Porque todos nós vivemos, né, no mundo em busca da felicidade. Mas que essa felicidade a gente sabe, né, que às vezes ela não está aqui conosco, e sim num outro plano. Mas que nós vamos aos poucos melhorando esses nossos estágios instintivos e vamos nos aperfeiçoando. Um despertar de consciência para as leis que regem os fenômenos da vida. Esse seu conhecimento é o que produzirá a grande transformação humana. Então, são as leis que regem, né, esses fenômenos da vida. O seu conhecimento é isso que vai transformar a toda a humanidade. Nós precisamos, então, ter essa consciência de melhoramento, de nos autoavaliar,
e de nos melhorar a cada dia um pouquinho, como diz Santo Agostinho, né? Toda noite fazendo aquele revisar do que nós fizemos durante o nosso dia. E aí sim nós vamos ter nós vamos saber como que nós temos que dar andamento na nossa melhora. O indivíduo terá um desabrochar da consciência capaz de lhe mostrar com clareza necessária o melhor caminho a seguir para si e para a sociedade. Então, é através de abrir a nossa consciência que nós vamos estar conseguindo esse caminho melhor para toda a sociedade, né? Para todos nós. Então, para falar de sentimentos, a gente também, né, tem que falar sobre o perdão, sobre caridade, sobre bondade, humildade e, enfim, chegarmos no amor. E aí a gente vai trazer bem rapidinho também aqui os sentimentos intimamente ligados à moral estão entre as áreas psíquicas que podem e devem sofrer aperfeiçoamentos, fazendo aflorar as virtudes morais. Aperfeiçoar os sentimentos é educá-los, é vencer os instintos em proveito dos sentimentos. E a educação dos sentimentos tem como objetivo chegar ao caminho das virtudes, que são as virtudes que a gente vai dar uma faladinha agora para bem rápido passar, para que nós consigamos já, né, nos encaminhar para falar mais um pouquinho sobre a lei de amor. Então, entre esse sentimento e para nós chegarmos à lei de amor, ao amor verdadeiro que o Cristo nos coloca, nós vamos falar então da virtude que é o perdão, né? Como espíritos imperfeitos que somos, todos nós erramos e é necessário, pois, perdoar sempre a todos, familiares, amigos, colegas, conhecidos e inimigos. Perdoar, inclusive, a nós mesmos, né? O auto-perdão, quanto é importante, evitando culpas, mágoas, desequilíbrios. Perdoar sem restrições, sinceramente, olhando com bondade e benevolência as imperfeições dos nossos irmãos. Eis o verdadeiro sentido dessa virtude. Então, né, a virtude do perdão. A perdoar a todos e inclusive a nós mesmos. E a caridade também é uma das virtudes dentro dos sentimentos para nós que nos leva ao amor, né? Então, definida como benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade é um valor moral imprescindível para a conquista da felicidade. Benevolência significa bondade, boa vontade e complacência para com todos. A indulgência manifesta-se através da tolerância e clemência para com os erros alheios. E o perdão é uma forma de libertação, onde o maior beneficiário é o que perdoa, esquecendo as ofensas. E isso a gente também já sabe, né? Que quando nós perdoamos, os mais beneficiados somos nós mesmos, né? E que perdoamos o nosso irmão, porque às vezes ele não está sabendo o que faz. Então, perdoar sempre, né? Esse é um grande lema. E também temos, então, a virtude da humildade. E a humildade, conforme assevera Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a evolução moral e intelectual. Embora o orgulho muitas vezes sufoque a humildade, ela se manifesta através da simplicidade, da modéstia, do respeito e da submissão às leis de Deus. Então, essa é a humildade, como nos coloca Emmanuel, né?
que nós temos que ser humildes e que através da nossa humildade é que nós vamos ter o respeito e a submissão às leis de Deus. E por último, a gente ainda tem uma outra virtude que é a bondade, que é um sentimento superior da alma, uma virtude dinâmica da ação do bem, sendo considerada o amor em ação. A bondade exterioriza por pensamentos, palavras e atitudes. É uma força capaz de harmonizar ambientes, iluminar corações, minorar sofrimentos, construir equilíbrio, remover obstáculos e conduzir o indivíduo pelos caminhos de evolução. Então, a bondade também, ela ilumina, né? As palavras, as atitudes que nós temos, elas harmonizam os ambientes. Então, ela é muito importante também. Então, o sentimento é o cerne da espiritualidade. E ele pode ser considerado uma função racional, mas sutil, porque obedece à lógica do coração e não da cabeça. É a lógica do amor, por exemplo, transcende a racionalidade intelectiva. O amor transforma a alma, através do pensar, do sentir, do agir no bem. O Espírito de verdade afirma: Espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Lembrando que foi ensinado por Jesus, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para entender e vivenciar verdadeiramente o amor, é necessário conhecer, estudar, observar, comparar, sentir, refletir, intuir, aprender essa sublime virtude. A paz interior é a felicidade. Através da educação dos sentimentos, devem fazer parte de nossos objetivos primordiais nesta encarnação. Então, aqui é através do amor e através dessas várias virtudes que nós trouxemos, né, a lei do amor, para completar os nossos sentimentos. E quando nós chegamos nessa lei do amor, e para nós chegarmos, nós precisamos, né, para ter esse verdadeiramente esse amor, é necessário que estudemos, que observemos, que sentimos, tudo isso para nos aprimorar cada vez mais. E já trazendo então para o encerramento, a gente ainda tem mais algumas colocações ainda importantes sobre os efeitos da lei do amor, que são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhe ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance. Fazer-lhes. Também é uma mensagem lá do nosso Evangelho, no item que a gente já fez a citação do capítulo 11. Aí, então, eu trago mais uma frase de Hamed que diz para nós: o exercício da aprendizagem no amor inicia-se pelo amor a si mesmo e, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando ao final à plenitude do amar a Deus. Se Deus é amor, como poderemos trabalhar esse sentimento dentro do nosso campo espiritual? O ser humano possui enorme potencial de realização.
significa que temos sempre capacidade de crescer e de mudar. Nada acabado em nós. Tudo pode ser aprimorado. Então, se Deus é amor, nada está acabado para nós nunca. Nós sempre vamos ter a capacidade de mudar. Nós temos isso dentro do nosso ser, dentro de nós mesmos. E para encerrar, a gente tem, então, na lei do amor, como já dissemos, como Jesus trouxe para nós, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual é o limite com a relação ao próximo? É a família? É a seita? É a nação? Não. É a humanidade inteira que nós temos que amar. Não só nós, né? Não é só na família. Então, Fenelon, lá no item 9, traz para nós essa máxima, né? Que nós não temos que amar só algumas pessoas, mas sim toda a humanidade. E para encerrar, então, a gente traz mais umas palavras do Evangelho dizendo para nós que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E que assim seja. Muito obrigada pela atenção de todos, que tenhamos todos muita luz, muita paz, e que essa pequena reflexão sirva para encorajar os irmãos, para levá-los à grande missão que é do amor, o amor que Jesus ensinou, e que nesse momento possa adentrar em todos os lares que irão assistir essa mensagem, que Jesus possa adentrar em todos eles, levando consigo o amor, o verdadeiro amor, e que nós possamos distribuí-lo por todos os caminhos onde passamos, por onde andamos. Muito obrigada, e que assim seja. Eram essas minhas palavras. Muito obrigada. Que assim seja, Amém. Queremos agradecer, né, sua presença mais uma vez na nossa casa. Esperamos vê-la em breve e pedimos aos irmãos e a você que nos acompanhem na prece de encerramento, tá? Então vamos lá. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de suportá-la sem murmurar. Desviai-nos os maus pensamentos e fazei com que não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei nossas consciências sobre nossos defeitos e elevai sobre nossos olhos o véu do orgulho que poderia nos impedir de os perceber e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por cada um de nós, e vós, todos os espíritos protetores que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Conheceis nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos e que fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.